Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. Esse talvez seja o mais hediondo. Isso é tráfico de pessoas. O maior polo disso, né, nas Américas é a Venezuela. Como ponto de partida, né, dessas crianças e outras pessoas, como ponto de destino também e como ponto de passagem. Né, como ponto de passagem. Como ponto de passagem a gente pode inclusive imaginar que serão crianças brasileiras e outros brasileiros que passem pela Venezuela, caminho de outros lugares onde serão exploradas sexualmente. Isso é a Venezuela. Isso com beneplácito e participação da organização criminosa que se chama Regime Maduro na Venezuela. Tá? Então, quer trabalhar contra o tráfico de pessoas? Muito bem. Trabalha para acabar com o regime Maduro. Certo? É palhaçada. Tá certo? Então, é isso. Tá certo? Para nós aqui nesse início de live, isso é a atual diplomacia brasileira. Me dói muito, porque o Itamaraty é uma grande instituição, está sendo prostituída há muito tempo, né, por uma mentalidade que torna o Itamaraty serviçal dos regimes totalitários, que é tornar o Brasil serviçal dos regimes totalitários. Trabalhei muito contra isso. Muita gente boa lá no Itamaraty não quer isso, mas a mentalidade predominante é essa, e Lula hoje e seus agentes diplomáticos estão obrigando a diplomacia brasileira a trabalhar pelos totalitários, a trabalhar pelo pet food, né, pela comida laticínio, só de laticínio, de cachorro e gato, né, e com esse cinismo de dizer que estão trabalhando contra o tráfico de pessoas, quando, do outro lado, estão facilitando a permanência no poder, trabalhando pela permanência do poder de um dos maiores promotores de tráfico de pessoas no mundo. Tá? Essa é a realidade. Já falei aqui das notas do Itamaraty, né? Declaração de Lula, já falei um pouquinho. Telefonema Lula-Biden, aconteceu agora de tarde, né? Comentei aqui também, né?
também um momento aí vergonhoso para ambos os países, né? Porque parece que a Venezuela entrou assim como um elemento, entre outros, na agenda. Fala, temos uma relação muito importante e tal. A nota do Brasil fala, o Lula convidou o Biden, reforçou o convite, como se precisasse, para vir à reunião do G20, né? Não sei se o Biden vai dar conta, vai ser acho que em setembro, mas se der conta, possivelmente virá. Tem que ver se o Putin vai vir, né, ao Brasil para isso, porque o Brasil tem a obrigação de prender. A diplomacia brasileira já deu uma indicação de que não é assim, de que tem obrigação pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é membro. Não, que não é bem assim e tal, vamos ver. Então, o Lula convidou o Biden, ambos falaram da importância da transição energética, ou seja, clima, né, ou seja, acabar com a energia eficiente, que é o petróleo, e passar para energias ineficientes, caríssimas, solar e de vento, né? Enquanto a China continua queimando energia fóssil, né? Petróleo, carvão, aumentando ainda mais a sua competitividade. Transição energética também tem a ver com o clima, portanto tem a ver com toda a programação agora de deixar de criar gado, né? De produzir carne, sobretudo bovina, porque então emite muito metano, e agora, na semana passada, vi uma declaração do presidente do Banco Mundial, que está nessa agenda do clima aí também, dizendo que agora o grande inimigo é o arroz, porque o arroz emite muito metano, e o metano é pior do que o CO2 emitido pelo petróleo. O arroz, parar de plantar arroz, daqui a pouco, né, comer o quê? Casca de árvore? Não, também não pode, né? Então, é disso que eles estão falando, quando se fala de transição energética e de clima. Falar lá de uma parceria fajuta de direitos trabalhistas que o Biden e Lula assinaram quando Lula foi aos Estados Unidos, e de uma coisa curiosa, que é uma reunião sobre combate ao extremismo, democracias em combate ao extremismo, que será realizada em setembro, em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, uma cúpula que não é assim, cúpula para os presidentes irem só lá para isso, já estão em Nova York, muitos para a Assembleia Geral, a abertura da Assembleia Geral. Então, se faz muito isso, faz uma cúpula ali ao lado, e essa seria, então, contra o extremismo. O que é isso? Né? Para dizer, olha, o mundo está sendo tomado pela extrema-direita, então as democracias precisam se unir contra isso. Né? Isso também é ofensivo, falar disso no momento em que você tem lá o extremismo, que é o Maduro, matando as pessoas do seu próprio povo para garantir uma fraude eleitoral. Todo mundo está vendo isso. Né? E vão chegar lá em setembro, claro, vão dizer que o inimigo é a extrema-direita, como diz o Maduro. Né? Então, Maduro diz que o inimigo é quem? É a extrema-direita. Maria Corina é de extrema-direita, Gonçalves é de extrema-direita, todo mundo isso. Então, Lula e Biden vão estar lá, no fundo, corroborando o Maduro. Corroborando o Maduro. Porque hoje em dia o código é esse. Quando você fala de extremismo, está falando de direita. Está falando de conservador, está falando de países democráticos, mas que a democracia só vale para quem for de esquerda, centro-esquerda, liberal ali no máximo, né? Se for de direita, conservador, ou seja, quem quer realmente liberdade, verdade, democracia, nação, família, tudo isso, identidade humana, né? Ser humano como ser livre, quem quer tudo isso é extremista e tem que ser combatido. Né? Não é quem prende opositor, né? Não é quem mata manifestante na rua. Isso aí é tranquilo. Não, isso aí não é extremismo, não. Justamente, matou porque são extremistas, tinha que mais que matar mesmo. Né? Essa é a narrativa que Lula, Biden vão estar promovendo nessa porcaria dessa cúpula lá em Nova York em setembro, e hoje, ousam falar disso quando o tema tinha que ser Venezuela. Né? Então, o Maduro estaria muito confortável nessa cúpula contra o extremismo. Estará, se ele for a Nova York, provavelmente vai ser convidado, né, se ele for presidente até lá. Porque ele diz que está combatendo o extremismo de extrema-direita, de ultradireita. Então, por que não estar lá junto com o Macron, né, junto com esse pessoal todo? Né? Bom. E falaram de Venezuela. Né? Falaram de Venezuela, o quê? Não, pois precisamos das atas. Aquilo que eu já falei aqui, e que parece óbvio, né? Maduro, de repente, apresentará as atas. E se não apresentar, também vai ficar por isso mesmo. Né? Então, digamos que até a semana que vem ele apresente atas fajutas. O que Brasil e Estados Unidos vão dizer? Agora tem as atas. Realmente dão uma vitória ao Maduro, então tem mais é que prender Maria Corina e o pessoal todo mesmo, tem mais é que matar os manifestantes contra isso, porque são manifestantes antidemocráticos. Leva tudo para Papuda, né? Papuda venezuelana.
Bom, isso se ele apresentar. E também, se ele não apresentar, o que os Estados Unidos e o Brasil vão fazer? Quer dizer, o que Biden e Lula vão fazer, né, a partir dessa declaração? Vamos continuar em contato. Né? Então, daqui a uma semana, vão ligar, Biden já apresentou? Não apresentou. E aí? Vamos fazer uma nova declaração dizendo que ele tem que apresentar. Né? E, enquanto isso, o Maduro no poder, matando gente, prendendo gente. Né? Aí passa mais uma semana e o Maduro já apresentou? Não. Mais uma declaraçãozinha? Vamos, não custa nada, né? Manda o sujeito fazer aqui. Cadê as atas? Isso que está... Esse que é a grande ação diplomática aí de Biden e Lula, que é pouca vergonha. Né? Bem, então, tem uma nota da Casa Branca, né, que é um pouquinho melhor, que diz assim, que os resultados publicados pelo CNE não refletem a vontade da população venezuelana, aparentemente. Não parecem refletir a vontade da população venezuelana. Tá bem. Mas isso é uma nota emitida pelo porta-voz, não é nem o porta-voz do Biden, é o porta-voz do Conselho da National Security Council, do Conselho de Segurança Nacional. É uma espécie de assessoria internacional do presidente americano. Então, não é nem do presidente, não é do secretário de Estado, ou do Departamento de Estado, já é um nível mais baixo, uma nota do porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, né? Dizendo assim, meio assim, olha, tipo assim, olha, vou falar um negócio assim e vou sair correndo porque eu tenho medo do Maduro. Basicamente é isso. Então vou dizer, os resultados não parecem corresponder à vontade da população. No dia seguinte, cadê o... Não, o porta-voz já saiu. Quando você vai fazer uma pergunta adicional, ele já saiu. Né? Mas também fizeram, né? Mas o que conta? Conta o que o Biden falou. Né? Você pega a nota do porta-voz do National Security Council e pega a nota e o tweet que o próprio Biden tweetou, falando da conversa com o Lula. O que conta? O Biden. Né? E o que o Biden falou? Mesma coisa que o Lula, com outras palavras. Está tudo normal, só precisa mostrar as atas. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica. Dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão
desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção
conjunto. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!